Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, meus telespectadores! Estamos no ar com mais um Stories na TV. E eu, Mariana Duol, estou aqui. Olha, vocês gostaram do meu lookzinho meio Barbie que eu vim hoje? Olha, tá bem diferente dos dias que normalmente eu venho, né? Hoje eu quis mudar um pouquinho esse visual. Gente, tô trazendo aqui, olha só, uma fisioterapeuta pediátrica. Isso, e ela foi fisioterapeuta pediátrica do Pietim também, viu? Do meu filho. A Ivina Pinheiro, né? Ivina tá passando aqui embaixo nos caracteres para vocês segui-la. Tem lá o Instagram dela, Ivina C. Pinheiro. Ela é fisioterapeuta pediátrica com especialização em fisioterapia neonatal e pediátrica e mestre em educação em saúde. Bom dia, Ivina, seja bem-vinda ao nosso programa aqui na TV Metrópole, no Stories da TV. E aí eu quero que você fale aí um pouquinho para os telespectadores de casa, o seu trabalho, o que você faz. Bom dia, Mari. É um prazer estar aqui no programa. Desde já, obrigada pelo convite. Como a Mari já apresentou, sou fisioterapeuta, atuo na área de fisioterapia pediátrica e neonatal. E a gente desenvolve um trabalho voltado para os bebês, né, desde os primeiros dias de vida até a adolescência. Então, a gente faz um acompanhamento de crianças, né, com diversas desordens neuromotoras, com diversos diagnósticos. E aí, o nosso principal objetivo é que as crianças se desenvolvam de maneira completa, de maneira para que possam alcançar a maior independência funcional possível. Pronto, a independência funcional. Explica um pouquinho o que é essa independência funcional para quem está em casa também, porque muitas vezes a gente usa determinados termos que às vezes quem está em casa não sabe muito bem. Então a gente tenta explicar um pouquinho mais, mais fácil, mais prático, para poder a gente entender também, né? O que seria essa funcionalidade? Pronto, Mari, ótimo. Quando a gente fala de funcionalidade, quando a gente pensa em crianças com acometimento neurológico, crianças com paralisia cerebral, mielomeningocele, com alguma deficiência motora, são indivíduos que vão ter dificuldade, muitas vezes em sentar, iniciar o engatinhar, caminhar, e aí por sequência, né, das demais habilidades motoras. E o principal objetivo da fisioterapia é que a criança ela possa estar inserida na sociedade, dentro da sua casa, na escola e nos ambientes sociais, e que ela possa realizar todas essas habilidades motoras da melhor maneira possível, que ela possa engatinhar, sentar, caminhar, correr, pular. Claro que de acordo com a necessidade, né, e com a capacidade de cada criança. Mas é esse o nosso principal objetivo, que a criança ela possa se inserir, que a criança possa ter vida social ativa e que a gente explore o máximo que possa dela. E para isso é muito interessante, Mari, que a gente inicie o tratamento muito cedo. Isso faz muita diferença. Às vezes as pessoas têm receio assim, meu filho é muito pequeno, ele já pode ser exposto a um tratamento de fisioterapia? Só deve, né? Que a plasticidade neural é essa época aí, exatamente, né? Exatamente. Então, quanto antes a gente inicia esse tratamento, a gente previne complicações futuras e a gente tem um maior potencial de desenvolver a criança. Eu posso dizer isso, viu, gente? Porque o Pietro, para quem me acompanha no Instagram, e quem não me acompanha, vai lá no @marianaduol, que vocês vão ver tudo. O Pietro também tem Instagram, ele é autista, para quem não conhece. E o Pietro, eu que descobri ele com 7 meses. Com 7 meses, ele começou os atendimentos da fisioterapia. Começou na fisioterapia motora, depois foi para a fisioterapia na parte de neuro. E foi assim, eu posso dizer que por conta desse tratamento, ele evoluiu bastante ao que ele é hoje. Então, tipo assim, o colégio, junto com as terapias, posso dizer que interligou e fizeram com que ele tivesse uma capacidade funcional
bem melhor que ele não tinha. Ele não tinha nada. E a Ivna mesmo já atendeu ele. Você lembra, né, Ivna, que já faz tempo, da época que você atendeu o Pietro para cá. Se você vê ele, você, assim, acho que, como é que eu posso falar, não vai nem reconhecer como ele tá bem. Hoje ele ainda continua fazendo as terapias, viu, gente? Ele não parou, não. Só a Ivna que parou de atender. Eu acredito, Mari, com certeza. Isso faz muita diferença. Você teve a sensibilidade de ver no Pietro um sinal de alerta, mas nem todas as famílias têm, né, essa sensibilidade. Você tinha um conhecimento já sobre aquilo. Então, é muito importante, principalmente os bebês prematuros, né, e bebês que passaram por alto risco após o nascimento, precisam fazer um programa de acompanhamento, uma avaliação com o terapeuta após a alta da UTI, após a alta, né, após o sistema hemodinâmico estar bem. O bebê precisa fazer uma avaliação, porque dali a gente pode prevenir, diagnosticar, observar sinais de alerta. O que você poderia, assim, dizer para as mães que estão em casa? Por exemplo, meu filho nasceu, que tipo de atitudes ou comportamentos que eu preciso analisar e ver se realmente pode ser algo que comprometa a saúde do meu filho? Pronto. O acompanhamento com o pediatra ele é fundamental, pois lá o pediatra, na maioria das vezes, ele vai fazer o acompanhamento dos marcos do desenvolvimento, ele observa se está acontecendo da maneira correta. Mas os estímulos em casa, eles são fundamentais. A gente sabe que para o cérebro do bebê se desenvolver bem, é muito importante, né, o funcionamento do sistema normal, mas também os estímulos oferecidos pelo meio. Então, desde sempre, o bebê ele pode e deve ir para o tapete de estimulação, né? Os brinquedos adequados... Estimulação precoce que chama, né? Isso. Oferecer os brinquedos adequados para a idade daquela criança, proporcionar posturas diferentes, conversar com o bebê. E quando o bebê ele tem um histórico de prematuridade ou de alto risco, é muito importante que o fisioterapeuta faça esse acompanhamento para que seja aplicado escalas adequadas para aquele bebê e veja se o desenvolvimento está acontecendo da maneira adequada ou não. Tem a questão também que muitas mães falam assim, tem os marcos, né, de cada criança. Por exemplo, a criança não falou até os 2 anos de idade, mas, deixa, muitas mães acontece isso, deixa que no tempo certo ele vai falar, mas não é bem assim, né, Ivna? Porque assim, cada criança tem um tempo, mas cada marco também tem. Então, se o marco não está adequado àquela criança, já é um caso para você observar mais aquela criança. Exatamente. Os marcos, eles têm uma janela de tempo para que eles possam acontecer. Existe uma janela de tempo para que a criança possa sentar. E aí, o sentar precisa acontecer, porque se o sentar não acontece, os demais marcos que vão vir posteriormente vão também ficar atrasados. Agora, engraçado, você falou aí na parte do sentar, né? Tem criança que eu conheço que não sentou e já começou a andar. Acredita? Acredito. Já vi muitas crianças assim, de filhos de amigo meu, e que são normais. Sim, o desenvolvimento, ele não é bem sequencial, né? Antigamente acreditava-se que o desenvolvimento precisava acontecer numa sequência rígida. E hoje tem crianças que não engatinham, tá? E isso pode acontecer e ficar tudo bem. Mas o interessante é que a gente estimule, pois essas fases do desenvolvimento vão interferir, né, posteriormente no desenvolvimento da criança. E é importante tanto para assimilação de estímulos vestibulares, sensoriais, isso é muito importante. E aí a gente tem alguns sinais de alerta para que a gente fique mais atento e busque orientação adequada. Por exemplo, um falar atrasado, que não aconteceu, um bebê que não sentou no tempo correto, um bebê que dorme muito,
Tem bebês que os pais falam assim, eu preciso acordar meu filho para comer, porque senão ele não acorda. Ele dorme muito. Isso é um sinal de alerta. Assim como também bebês que choram muito, bebês irritados, de difícil consolo, um bebê que chora muito, que a mãe não sabe o que fazer. É aquela criança que as pessoas fazem de tudo para o bebê não entrar no choro. Porque se ele entrar, ninguém vai ter mais controle daquilo. O Pietro era assim, quando ele era bebezinho mesmo, assim que ele nasceu, ele entrava no choro que ele não parava. Mas foi assim, 4 meses... eu naquela peleja para poder saber que ele era intolerante à lactose, acredita? Cada vez que ele tomava a fórmula que tinha lactose, ele não parava de chorar, provavelmente porque doía a barriguinha dele, né? E ele entrava num choro que ele não parava. Depois que a gente pegou e mudou, na época fez o teste direitinho, que ele parou, tirou a lactose total, menino ficou outra criança. Incrível, não chorava mais, dormia. Foram 4 meses, meu Deus, por que eu não soube logo que era isso? Mas acontece, né? São coisas que acontecem mesmo pra gente aprender. As mães só aprendem assim, né? Até porque a gente não nasceu sabendo de nada. Você é mãe, né, Ivna? Não. É não? Ainda não. Olha, não. Você trata todas as crianças das outras mães e ainda não é mamãe. Não é, mas tá nos... Não. Tá nos... Ainda não, mas vai dar certo. Ah, olha só. Pra quando? Eita, quando Deus que sabe, né? Em agosto de Deus. E conta mais um pouquinho assim sobre essa questão. Você falou essa questão do meio ambiente que também tem que ser estimulado para a criança. Você acha que essa questão do meio influencia bastante no que a criança vai ter, por exemplo, até o próprio autista ou algum outro tipo de síndrome? Acha que a parte do meio, se não foi bem estimulada, ou se for um meio que ele vive mais bagunçado, algo do tipo, influencia muito na rotina e tudo, na personalidade, em tudo dessa criança? Mari, eu costumo dizer para todas as famílias que eu atendo o seguinte: o tratamento ele é composto por 2 partes. Pelo terapeuta capacitado e pela família. De você pensar que a criança ela passa 1 hora por dia na terapia, 2, e todo o restante do dia com a família. Então é muito importante que os familiares sigam as orientações passadas pelos profissionais e que eles apostem na autonomia e também nos estímulos da criança em casa, né? Às vezes, por a criança ter alguma deficiência, algum acometimento mútuo, a gente tende a super proteger, né? A não ter coragem, muitas vezes, de colocar numa escola, a não ter coragem de colocar a criança para enfrentar as coisas que ela precisa enfrentar. E é de suma importância isso. Eu vejo crianças que as famílias incentivam, né, impulsionam, se desenvolvem muito mais rápido do que crianças que não são incentivadas, que não são estimuladas. Então é de suma importância. A família é a base de tudo. Concordo plenamente. A família é a base de tudo. Então, quando a criança recebe esse apoio, esse incentivo e esse estímulo da família, ela se desenvolve muito mais. É claro, é sempre muito importante ter um profissional para você seguir as recomendações adequadas para aquela criança, porque eu digo, o tratamento ele é único, não existe regra. O Pietro é de um jeito, para outra criança é de outro, né? Não existe regra, mas a família ela precisa estar muito presente. É uma questão assim que eu bato muito na tecla e ainda não consigo muito assimilar. Não estou dizendo que é errado, certo, pessoal de casa? Não estou dizendo que é errado, até porque tem pais que realmente precisam trabalhar, tem que trabalhar para sustentar os filhos, né? E é uma necessidade realmente. Colocar a criança, por exemplo, em tempo integral numa creche. Eu não consigo, assim, eu não colocaria, sabe? Porque eu acho que exatamente o que você falou, a criança tem que ter o momento da família. E às vezes, muitas vezes a criança passa o dia inteiro, chega de manhã no colégio, passa a manhã e a tarde no colégio, os pais vão pegar praticamente à noite, e a criança só praticamente teve contato com o colégio e a família. Só à noite, quando chega, vai jantar, dorme, e amanhã, no outro dia, do mesmo jeito. Eu não consigo assimilar, mas não estou dizendo que é errado, porque cada situação é cada situação.
Mari, como terapeuta, a gente faz uma abordagem geral da criança, no sentido de que a gente faz visitas escolares para saber como a criança está sendo conduzida na escola, para saber como professores e responsáveis estão fazendo essa condução da criança. A gente, no caso de uma criança que tem esse pouco contato com a família, a gente faz essas orientações também para a escola, como também para os cuidadores, crianças que ficam com babás, com avós. A gente costuma sempre capacitar essas pessoas que estão envolvidas com a criança. Então, a gente sempre pergunta na avaliação, quem cuida dele? Porque a pessoa que cuida dele vai ter que saber algumas coisas. Quem cuida dele em tempo integral. O pior é que hoje em dia, a maioria das vezes, você dá instruções para babá e não para os pais. E acaba que quem sabe mais das coisas da criança é a babá do que os próprios pais. Infelizmente, muitas vezes acontece sim. Acontece sim. A gente costuma sempre orientar de forma integral. Eu gosto que se tiver pai e mãe presente, né, envolvidos no cuidado da criança, que venha o pai, que venha a mãe, que venha a babá, que todo mundo esteja trabalhando, né, no mesmo sentido, para que a criança ganhe com isso. Que às vezes um faz de um jeito, outro faz de outro, então é muito importante que esteja todo mundo envolvido num só processo. Esse é o meu problema, Brasil. Juro pra você, esse é o meu problema. Na minha casa, o Pietro tem uma educação. Na casa da minha mãe, ele tem outra completamente. Acredita que ele vira outra criança? Eu acredito demais. Eu vou contar uma história pra vocês aqui, e a Ivna vai escutar, ela vai rir dessa história, mas foi verdade, eu não tô mentindo. Eu cheguei pra fazer a avaliação com ele, né? Aí lá em casa ele é de um jeito, na casa da minha mãe de outro. E aí, quando foi no dia da avaliação, com a psicóloga e a terapeuta, aí tava eu e minha mãe sentadas juntas, né? Aí a terapeuta falava assim, o Pietro faz isso e isso? Aí minha mãe, lá em casa não. Aí eu, lá em casa faz. O Pietro faz isso aqui assim? A mamãe, não. Aí eu, sim. Não, ele não faz não. Mãe, ele faz. Não faz. Ele lá em casa não faz isso, pois lá em casa ele faz. Juro pra você, o questionário todinho que foi perguntado foi desse jeito. A pobre da menina, a terapeuta, era rindo no final já. Que ela chegou pra mim e disse assim, mas afinal, qual é das duas que eu vou colocar aqui? Porque eu preciso colocar no relatório. Eu digo, eu que sou a mãe, pelo amor de Deus. Acredita no negócio desse? Eu acredito, as avós são maravilhosas, né? Mas tem esse pequeno detalhe. Inclusive, até a seletividade alimentar dele, que ele tem, que é muita, influencia lá na minha mãe. Às vezes tem coisas que ele come na minha mãe que ele não come na minha e vice-versa. As crianças são espertas, né? Elas sabem por onde caminhar. Ô Ivna, aí me diz uma coisa, por exemplo, a criança que chegou lá com 7 meses, como é que vocês fazem? Era para tu ter trazido, era uma boneca, né? Era para mostrar aqui pro pessoal como é que mais ou menos que vocês trabalham. Mas tem aqui, eu tô botando aqui, viu, produção, tô botando aqui uns vídeos para vocês verem as crianças, a coisa mais linda, com disfunções, né? Essas que eu tô colocando aqui que vocês estão vendo agora, gente, ó, esses videozinhos que eu tô colocando aí, Vina, fazendo a parte da fisioterapia, elas têm o quê? Qual tipo São crianças com diagnóstico de mielomeningocele, paralisia cerebral e síndromes. É você. A mielomeningocele ela é um tipo de espinha bífida, isso é uma má formação no tubo neural. E a principal prevenção hoje sobre isso é o uso do ácido fólico, ainda quando a mãe está pensando em engravidar, né? E nos primeiros meses de gestação. Então, ela é uma formação do tubo neural. O tubo neural ele não se fecha por completo e aí o material fica extruso, fica fora. Então, é necessário fazer uma correção para que a coluna do bebê ela seja, né, reposicionada. Então, essas cirurgias, antigamente, as crianças nasciam e faziam essa cirurgia. Hoje, essas cirurgias já são feitas intraútero
tá? Isso. Não sabia. Aqui na nossa cidade, em Fortaleza, a gente já tem médicos, equipe médica fazendo esse tipo de correção. E aí as crianças, elas têm alguns acometimentos motores, como também de bexiga, intestino, tá? E são crianças que têm algumas dificuldades de força, de planejamento, algumas nascem com pé torto congênito, que também precisa de correção ortopédica. O Pietro também teve. Pé torto congênito, foi? Pé torto e também teve torcicolo congênito. Aham. Foi quando ele começou. A físio, né? Pronto. E aí são crianças que necessitam de acompanhamento multidisciplinar e são diversos níveis, porque quanto mais alto a lesão da mielomeningocele, mais... Errei. Não. Quanto mais alto a lesão da mielomeningocele, maiores são os acometimentos motores. As crianças com paralisia cerebral também, que é algum dano, que pode ser perinatal, pós-natal, teve alguma asfixia, algum acometimento no cérebro. Nos prematuros é muito comum. E aí existem diversos tipos de paralisia cerebral, diversos acometimentos, né? Tem crianças, quando a gente fala de cada criança é cada criança, isso, né? E a lesão também varia muito. Indivíduo único. Então vai ter criança que vai ter algum tipo de disfunção que outra pode não ter. Até a questão do autismo é assim também, porque às vezes tem muita gente que chega para mim, mas teu filho não parece que tem autismo. Ele não fica fazendo isso, aquilo. Não, mas não é assim. Depende muito de como ele foi estimulado, se ele já fez terapia. É uma série de coisas para poder chegar a falar. Então, nem toda estereotipia do autismo pode o meu filho ter. A mesma coisa nas outras disfunções, não é, Ivna? Exatamente, Mari. E sabia também que muitas dessas doenças, elas podem vir somadas ao autismo. Paralisia cerebral e autismo, mielomeningocele e autismo, alguma síndrome mais autismo, a gente encontra. É comum também. Lá na clínica vocês estão pegando muito, assim, o índice de autismo lá aumentou muito? O índice de crianças, né, que estão recebendo o diagnóstico e buscando o tratamento tem sido cada vez maior, né? Isso é bom porque as crianças não tinham diagnóstico e passavam por muitos sofrimentos e não recebiam um tratamento adequado. E a gente vê que tem cada vez mais profissionais capacitados conseguindo identificar, como também as famílias estão mais em alertas para identificar algum sinal. Boom, né, que deu, foi um boom muito grande em relação ao autismo, que a gente fica até assim assustada, né? Já vem vários estudos e tudo mais para poder saber a causa, mas até agora não se sabe ainda causa nenhuma, né? Não sei se você já viu, mas assim, tem muitos estudos, só que eu prefiro acreditar nos estudos que tem muita amostra maior e que são baseados em evidências, né? Porque tem muitos estudos que não são. Esse já não acredito muito. Sim, como também, Mari, o aumento da capacidade de diagnosticar. Hoje, antes, né, não se diagnosticava uma criança com autismo cedo. A gente tem bebês de 9 meses sendo diagnosticados com autismo já hoje. Vocês já chegaram, por exemplo, a chegar uma criança no consultório, você avaliar a criança e no decorrer do tratamento, viu que ela, por exemplo, tinha alguns comportamentos ou estereotipias diferentes que levavam ao autismo, por exemplo, a um TDAH? Mari, não só o autismo, mas a gente recebe muito bebês que os pais têm uma queixa de atraso motor e aí vai para fisioterapia. Quando a gente pede um encaminhamento, vamos fazer a gente vê sinais de alerta, pede uma visita ao neurologista, ao neuropediatra e aí vem um diagnóstico. Isso é muito comum. A fisioterapia é uma das especialidades que os médicos, que as famílias costumam procurar primeiro pelo atraso motor. Meu filho não está engateando, não está sentando, tem um torcicolo associado, meu bebê é muito molinho. Então a fisioterapia geralmente costuma ser procurada primeiro, antes da terapia ocupacional, antes da fonoaudiologia. Geralmente a fisioterapia é escolhida. Primeiro, normalmente, eu acho que eles vão na pediatra ou no pediatra, né? Mas aí depois passa para físio. Isso. E aí, assim, a consulta com o pediatra, ela é uma consulta pontual. Então, às vezes, o pediatra, a mãe não sabe descrever tão bem, e se não for algo, né, que chame tanta atenção, o pediatra às vezes não consegue identificar. E a gente que acaba vendo a criança 2, 3 vezes por semana, consegue ter esse olhar
mais refinado no sentido de identificar sinais que podem ser um possível diagnóstico ou uma possível investigação para autismo. Isso é muito comum, Mari. Ai, bem bacana, né, gente? Agora eu vou chamar o intervalo e a gente volta já já com esse bate-papo super gostoso aqui com a doutora Ivina Pinheiro.